Graça e paz, igreja! Louvado seja Deus! Aplauda o Senhor mais uma vez. Aí, aleluia! O Senhor, Ele ama ser adorado. Ele ama ser glorificado. E o momento, queridos, do louvor é isso. É o momento de nós nos desprendermos. Ah, Cris, mas eu adoro em casa. A forma de adoração são variadas. Várias formas. Nós temos, não é isso, de adorar o Rei? Mas já está ligado que hoje é quinta-feira. Hoje é o dia da gente vir para a igreja. Vir para um lugar chamado casa de oração para adorar o Rei. Então, no momento da adoração, é o momento da gente se desconectar. É o detox. É aquilo que a gente pega ali fora e diz: olha, o problema vai ficar aqui, a dificuldade vai ficar aqui nessa porta. Vai ficar tudo nessa porta. Daí para trás, aqui dentro é outro cenário. Aqui é o momento de você adorar o Rei no momento da palavra, no momento do louvor. Aqui é o momento de você ouvir a palavra e ir para casa abastecido. Aleluia. O Senhor tem uma palavra, queridos, ao nosso coração. Para o meu coração e para o teu coração nessa noite. Eu acho que vocês já viram aqui, né, os vasos. Já viu algumas carinhas assim meio de... Vixe, meio assustado, né? Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele ministrou essa palavra ao meu coração. Semana passada eu estava em Salvador. E eu fui no círculo de oração da minha primeira igreja. E o Senhor começou a ministrar muitas coisas ali naquela manhã de quinta-feira, 8 dias hoje. E quando foi no evento, no sábado, Deus continuou falando. E a palestrante, ela levou um oleiro para a palestra, que eu participo 2 vezes no ano, trabalhando na intercessão. E ali eu fui confrontada. Apenas ele naquele momento, com aquele vaso, moldando aquele vaso. E ali o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração. Acerca de mim, que sou vaso de barro. E o Senhor começou a me mostrar aquele homem, com aquelas rodas, prepararam tudo. E ali ele começou a modelar aquele vaso. E eu fico bem em cima do altar. E eu comecei a observar aquele homem moldando aquele vaso. Sabe, Edinalva, quando você sente que você está sendo tocado? Foi assim que eu me senti no último sábado. Tocada pelo oleiro. E eu disse: meu Deus do céu, eu já vi várias vezes vídeos falando acerca do vaso, mas eu nunca tinha vivido uma experiência tão sobrenatural como naquele dia. Mas você pode pensar: Cris, a experiência foi sua, foi você que viveu. Quem foi tocada foi você. Verdade. Mas Ele ministrou meu coração para trazer para a sua igreja esta palavra. Porque não é sobre Cristiana, é sobre os vasos do oleiro, que Ele é nós somos o vaso e Ele é o oleiro. É sobre isso. E eu costumo muito pregar aquilo que Deus, Ele ministra muito ao meu coração. E o tema dessa mensagem é: submeta-se ao processo.
Aleluia. Louvado seja Deus. Você quer se submeter ao processo de Deus? Ali no livro de Jeremias, uma palavra muito conhecida. 18, a partir do versículo 1 ao 6, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que eu, como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu fui entender um pouco do contexto, porque nós lemos e nós sabemos essa palavra. E Jeremias nós conhecemos muito, né? Quem é Jeremias? O profeta chorão. O profeta que chora. Livro de Lamentações que o diga. Mas Jeremias foi filho de Uquias, nasceu na cidade de Anatote, no território Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Aleluia. Jeremias era um sacerdote, além de ser profeta. Ele viveu num período mais conturbado da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com a capital de Samaria, já havia caído pelos 70 anos diante do Império Assírio. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no século 7, no início do século 6, antes de Cristo. Aquele período foi o declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados dos seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia. Culminou o exílio do povo judeu. Aqui é um pouco sobre o profeta. Nós conhecemos a história de Jeremias, que além dele ser profeta, ele tinha a linhagem sacerdotal. E ele foi conhecido como o profeta chorão. O livro de Lamentações foi escrito por ele. No livro de Jeremias, querido, 18, ele começa a relatar um pouco sobre a idolatria que estava acontecendo naquele tempo. E Deus levantou Jeremias para profetizar acerca daquele povo. O Senhor disse a Jeremias, disse: olha só, vem aqui. Desce ali a casa do oleiro, porque eu vou lhe mostrar como eu vou fazer com a casa de Israel. Porque o povo, queridos, estava vivendo, adorando outros deuses. Se nós formos ver no Velho Testamento, até o Novo Testamento um pouco, a gente vai ver que o povo sempre queria adorar algo que o quê? Que era palpável. Sempre eles queriam como é que eu posso dizer? Ele queria algo que fosse visto, tocado. Somos nós. Nós queremos apalpar, nós queremos pegar, nós queremos enxergar. E nós servimos a um Deus vivo que é um Espírito. A gente não pode vê-lo, mas podemos senti-lo.
E o Senhor deu essa ordem para Jeremias. E a Bíblia diz que Jeremias, ele desceu até a casa do oleiro. E ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Foi essa experiência que eu vivi no Uni. E ali o oleiro modelando aquele vaso. E de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. E rapidamente o oleiro voltou e começou a modelar aquele mesmo vaso que tinha se quebrado na mão do oleiro. E Deus começou a falar comigo que eu, às vezes, não me permito me quebrar. Por quê? A Bíblia não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso. A Bíblia diz que o vaso estava sobre as rodas e se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou. E foi aí que o Espírito Santo bradou no meu coração. E ele começou a falar, é o seguinte. Sabe por que você está vendo, está sendo confrontada? Sabe por que você está enxergando e você está se sentindo tocada? Porque se quebrar, dói. Ser moldado pelas mãos do oleiro, dói. E às vezes, queridos, nós não queremos ser moldados. Piorou se quebrar na mão dele. E ali eu ficava me segurando e as lágrimas querendo descer. E eu digo, eita papai. E o Senhor começou a dizer, chegou o tempo, minha filha, de você se quebrar. Você está precisando se quebrar. Você está precisando se quebrar, mas é nas minhas mãos. E aí eu comecei a me lembrar de uma experiência, há uns anos atrás, que eu tive com o Senhor, nessa mesma palavra, no qual eu disse, Senhor Jesus, eu quero viver essa experiência, porque algo que Deus colocou no meu coração foi a ousadia do Espírito. E eu disse, eu quero ser quebrada. Mas eu não sabia o que me esperava. Eu disse, eu quero ser restaurada, eu quero ser curada. Eu quero, Jesus, ser moldada por ti. Ele disse, você quer? Eu disse, eu quero. E foi aí que eu percebi que se quebrar, para se despedir de tudo aquilo que eu não queria carregar, para ser moldada e sentir as mãos do oleiro sobre mim, doeu. Foi difícil. Eu gemia, eu chorava, eu gritava. Querido, se você morasse perto da minha casa nesse tempo, eu não chorava não, eu urrava, eu gritava. Porque a dor, queridos, da cura, a dor da restauração, a dor da santificação, era tão difícil que eu não aguentava. Na medida que eu chorava, eu gritava. Eu me trancava e os meus filhos ficavam no começo, ficavam dizendo misericórdia. Eu digo, ninguém entra, ninguém bate na porta, está trancada, é eu e Deus, não quero ninguém aqui. E o povo achava que eu era louca. Mas eu estava me permitindo passar pelo processo de restauração, de cura. Porque a gente vem lá do mundo e carregamos tantas coisas. E às vezes nós queremos caminhar com Jesus, com tantas mazelas e tantas demandas. E a gente não quer se permitir se quebrar. Nós não queremos ser moldados por Ele. E eu disse, eita Jesus, foi triste. E foi difícil. Jesus tocou no meu filho, nos meus filhos.
Jesus tocou no meu casamento. Jesus tocou nas finanças da minha casa. Tinha dias que eu não tinha nem o que comer. Tinha tempos que eu chorava. E me ajoelhava. E a gente ficava, às vezes, o dia todo sem se alimentar. Mas chegava à noite, o alimento chegava. Eu acostumada a tomar café, almoçar, jantar, lanchar. Não tinha café, não tinha almoço, não tinha lanche. E às vezes a janta chegava. Isso é se quebrar na mão do oleiro. Não é fácil, queridos. Mas é necessário nós vivermos isso. E o Senhor começou a dizer: você vai levar um vaso quebrado. E você vai levar um vaso já moldado. Por quê? Vocês usariam esse vaso e colocavam na sua estante em algum lugar? Quem aqui usaria esse vaso? Ninguém, né? Porque ele está quebrado, não tem muita... Terminar aqui, ele vai direitinho para o lixo, que esse vaso veio lá de Camaçari. E ele estava lá, bonitinho, na minha estante. Eu disse: vai tu mesmo, não tem tu? Tentei caçar outro, não achei. Vai tu mesmo. E o Senhor começou a dizer: você precisa consertar essas rachaduras. Eu digo: mas Jesus, eu não posso. Ele: você não pode, mas você precisa permitir eu consertar. Queridos, nós queremos a todo momento ser usados. Nós queremos viver o ministério de Jesus. Nós queremos fazer a obra. Nós queremos nos entregar desse jeito. Eu não quero botar na minha estante esse vaso. Mas nós queremos ser usados desse jeito. Nós queremos estar rachado fazendo a obra do Pai. E achando que está tudo bem. Aleluia. E Deus começou a ministrar no meu coração que vaso rachado, ele não segura a unção. Vaso rachado, ele não segura as coisas do Senhor, porque escorre. Olha o que acontece. Vamos ver se essa água vai dar. Se não der, alguém pegar para mim ali. Oh. Aqui é o vaso. E aqui é aquilo que Deus coloca no vaso. Porque é a essência dele. Os dons, o ministério, a capacitação, a unção, a chamada e tudo aquilo mais que nós sabemos. Aí nós pegamos um vaso rachado e fazemos isso aqui. Ele está segurando aqui um pouquinho porque a água é pouca. Mas esse vaso aqui, rachado, ele vai começar o quê? A vazar. Isso aqui é eu e você. Quando a gente está quebrado. Tudo que Deus dá, tudo que Deus derrama, cai no chão. Por quê? Porque precisa ser moldado. E eu disse: meu Deus, ele disse: tem áreas na sua vida que eu estou fazendo coisas e você está deixando isso aqui acontecer. Está caindo. E eu disse: eita Jesus, eu estou precisando, né? Dar uma passeada sobre as rodas. E tem áreas, queridos, das nossas vidas que está desse jeito. Rachado. Não presta para nada. Mas aí a gente está abafando, dizendo que está prestando para tudo. Pegamos uma capa, vestimos e estamos aqui adorando, buscando, fazendo tudo que nós fazemos. E o Pai está dizendo: vem, porque eu preciso que você se quebre, para eu lhe moldar, para eu fazer de você um vaso de honra, que não vai se escorrer quando eu começar a derramar as coisas na sua vida. Queridos, há curas, há territórios, há coisas que nós precisamos conquistar, queridos. Mas a gente não consegue. A gente pede tantas coisas e a gente não vê acontecer, porque a gente até recebe,
O Senhor até permite assim, ó, eu vou derramar. Mas você vai perceber que vai chegar um momento que você vai procurar e você não vai encontrar nada. E eu comecei a ler o contexto, comecei a me empolgar lá com a história de Israel que estava fazendo. Aí papai disse, não é lá, é aqui. É os dias de hoje. Eu sou o oleiro que estou na casa. E tem vasos que precisa ir sobre as rodas. Tem vaso que está rachado e precisa ser moldado. Cris, então eu estou rachado, estou rachada, nem percebi que estava, vou abandonar tudo. Papai está dizendo, não é necessário. Vaso rachado, queridos, tem serventia sim. O oleiro, ele aproveita tudo. Ele coloca sobre as rodas e faz o quê? Um novo vaso. E Ele quer fazer isso com você e comigo também. Ele quer curar a sua vida. Porque do jeito que essa ferida está ardendo, do jeito que você está vivendo, do jeito que as dificuldades estão, vai chegar uma hora que você não vai suportar. Porque você vai querer curar alguém, vai querer sobre alguém ministrar, mas aí você vai dizer, eita, olha, a rachadura, vaso quebrado. O vaso, quando ele está quebrado, queridos, quando ele se quebra, quando ele entende que alguma área da sua vida, porque no meio da caminhada, nós sabemos que muitas coisas acontecem. No meio da caminhada, nós acabamos ficando rachados mesmo. Todos nós, sem exceção. Há situações que nós passamos que dói, que machuca. Há situações que a gente vai passando e vai vivendo e nós vamos enxergando que eu já não oro mais como eu orava antigamente. Que eu não tenho mais aquele desejo de receber uma porção dobrada do Espírito Santo. Que eu chego na igreja, a palavra entra aqui e sai aqui. Menos de 5 minutos lá fora conversando, você não sabe nem o que foi que pregou mais. Isso aí é o vaso que está rachado, que precisa ser restaurado. Coisas que nós não conseguimos vencer, pecados de estimação, que nós precisamos deixar. Porque, querido, de estimação só animal, pecado não, pelo amor de Deus. E nós estamos aqui caminhando, mas nós estamos esquecendo que Jesus, Ele está às portas. Nós estamos esquecendo que nós estamos vivendo os princípios das dores. Nós estamos esquecendo que o amado da nossa alma está preparando uma igreja lavada, remida, com suas vestes santas e não um vaso quebrado. Ele está voltando. Não, amanhã eu pego essa rachadura e vou lá. Não, eu vou botar um chiclete. Eu vou botar uma cola super bonde. Eu quero lhe dizer que isso não vai adiantar. Rachadura de vaso só adianta na mão do oleiro. Rachadura de vaso só adianta sobre as rodas. Papai está lhe convidando nessa noite a ir sobre as rodas. Porque você precisa ser moldado por Ele para viver aquilo que você tanto quer. Cris, eu não estou de boa. Não tenho pecado nenhum. Não, se não me sinto quebrado, me olhei aqui agora, mas está tudo bem. Estou aqui de boa. Mas às vezes a rachadura é um milagre que você está esperando, ó. E não acontece. É algo que você almeja e não acontece. Aí quando nós vamos perguntar, papai,
Tanto tempo eu estou na beira desse tanque. Tantos anos eu estou aqui querendo esse milagre e não acontece. Pergunte que ele vai revelar a você o que é que está acontecendo. Queridos, Deus ministrou algo muito forte ao meu coração. Que eu preciso segurar a unção. Eu preciso, quando eu receber as coisas, eu preciso segurar para dar para alguém. Porque quando eu sou um vaso quebrado, eu não consigo segurar aquilo que Deus emprestou para mim, para eu entregar para alguém que precisa. Como eu vou ganhar as vidas se eu não consigo segurar o óleo da unção? Se eu não consigo segurar a palavra que é pregada? Se eu não consigo segurar aquilo que Deus me entregou? E eu disse, meu Deus, isso é uma verdade. E ele falou mais. Nós oramos, todos nós oramos. Pai, me ajuda nisso aqui, porque todos nós, queridos, temos uma fraqueza. Todos nós temos algo que a gente não conseguiu ainda vencer. Estamos aonde? Lutando, buscando, dizendo, Jesus, me ajuda nisso aqui. Me ajuda, Pai, não estou aguentando mais. Aí tem um dia que a resposta da sua oração vem. Aí papai vai, bota na boca do pregador aquilo que você precisa. Através da palavra. Através de um profeta. Através de um louvor. Através de uma ministração sobre a sua vida. Levanta alguém. Aí ele vai e escuta, tá bom, eu vou fazer. Aí aquela palavra, você está ali recebendo, você está dizendo verdade. Eita Jesus, olha para isso. Que resposta. Era disso que eu precisava. Aí na hora, a pessoa faz assim, eu vim aqui na frente receber a oração. Aí o que é que acontece? Seu coração está aí queimando, mas você não vem. Deus falou com você, Deus trouxe a resposta que você pediu. E aí a pessoa está aqui, direcionada pelo Espírito, e diz assim, vem aí, você sente. Porque eu sinto. E você sente que é a resposta, que é algo, que você vai receber a oração, e você sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Mas aí sabe o que é que acontece? O vaso que está quebrado não quer se expor. Porque vaso, quando está quebrado, não quer se expor. Sabe que tem um problema, está quebrado, moído, todo acabado, o coração está ali queimando, o Espírito Santo está quase dando uma bicuda, empurrando para ir. Mas o orgulho não permite que você receba o milagre. Foi triste. Aí o que acontece? Perde a bênção e depois vai pedir de novo. Mas Jesus, meu filho, minha filha, lhe deu uma oportunidade. E não vai. Porque a gente não quer se expor, queridos. A gente está preocupado com o que o irmão vai pensar, porque eu vim aqui na frente. Eu vou me preocupar com o irmão, mas eu não estou nem aí com o que Jesus está pensando de mim, naquele momento que eu preciso daquela restauração, daquela cura, daquela libertação. Nós nos importamos. Ah, Cris, eu me importo sim. É mentira. Porque se importasse, vinha aqui na frente. É ou não é? E aí eu vou me importar com o meu irmão, eu vou me importar com o Drica ali, ó, porque a Drica vai me julgar, porque eu vim aqui na frente e eu preciso de libertação. Queridos, eu quero lhe dizer que a libertação é diária, viu? Eu e você precisa de libertação todo dia. Porque se a gente não precisasse de libertação diária, a gente já tinha subido. Já estávamos na glória. Se nós estamos aqui ainda, é porque ainda há coisas para ser aperfeiçoadas. Na minha vida e na sua. E Jesus disse, por que eu falo? Porque já aconteceu comigo. E eu dizer que nada, o Espírito Santo, vá agora, eu vou lhe curar. Vá agora. Eu disse que não vou não. Os irmãos vão ficar me olhando. Olhe. Queira ser curado e ser restaurado, mas não queira ficar aqui, na grande tribulação. Porque o negócio vai ser estreito. Não perca a oportunidade que Deus lhe dá. Não perca.
Depois que eu tomei esse cacete, nunca mais eu me opus. Quando eu estou dizendo, o negócio está pegando aqui, o Espírito Santo está, eu digo, tá bom, papai. Quando eu penso em ir, vem intercessor, eu sou a primeira a dizer, eu estou aqui, Jesus. Ou qualquer mensagem que vier, eu estou aqui em cima, eu digo, eu sou a primeira, eu preciso dessa libertação. Eu preciso dessa cura. Ó, pai, eu não venci isso aqui ainda não, viu? Eu faço isso aqui, não te agrada, e eu preciso de ser ajustada. Sinceridade com Deus. É você sair mesmo como um vaso quebrado, é você entender que você está quebrado, mas precisa ser restaurado, queridos. Eu não quero esse vaso na minha casa. Eu não quero esse vaso exposto. Mas eu posso me expor aí do jeito que eu estou quebrado. E Deus, Ele está vendo. Ah, mas o irmão não está. Mas Deus está. Às vezes nós, queridos, nos importamos com as coisas daqui. Eu quero lhe dizer, você é estrangeiro nessa terra. Você está fazendo negócio para subir. Vamos deixar essas coisas de meninos e viver o Evangelho de Cristo de verdade. Porque vai doer, vai ser difícil, mas o Espírito Santo, queridos, Ele não vai desamparar. Pare e memoriza aí agora, trabalhe o seu inconsciente e comece a se lembrar de guerra, de lutas que você passou, que foi difícil. Olha você aí sentado. De você dizer, pronto, de hoje eu não passo. Acabou aqui. E agora não vai dar em nada. E olha você aqui. Quer dizer que o oleiro por excelência, está vendo que nós estamos quebrados, vai dizer assim, vem aqui sobre as rodas, que eu quero lhe restaurar. E ele não vai garantir o vaso. Ele não vai garantir como oleiro para ajustar o vaso. Vai passar pelo fogo, mas ele é o refrigério. Vai tomar umas batidinhas, mas ele vai colocar no colo. Vai ficar lá rodando sobre as rodas, ficar tonto, mas ele vai parar no momento certo para você não cair. O que não pode é você estar dentro da casa do pai, rachado, achando que está abafando. Papai está dizendo, para mim e para você, nessa noite, se quebre, porque o oleiro vai colocar tudo no lugar, e você será um vaso restaurado. Para a glória dele, porque dele, para ele, são todas as coisas. E eu disse, Jesus, vai ser difícil. Pai, vai ser doloroso. Mas hoje, eu me quebro sobre as rodas. Hoje, eu me entrego sobre as rodas. Porque eu quero ser moldada por ti. Eu só disse a ele, só me ajude a passar pelo processo, porque me submeter, eu já me submeti. Só me sustente. E eu me quebrei. E disse a ele, eu estou pronta. Cris, e aí? Eu fui com medo. Mas eu entendi que eu precisava ser ajustada. Eu entendi que eu precisava de restauração em algumas áreas. E Jesus começou a dizer, você precisa se organizar. Eu quero lhe fazer viver um novo ciclo. E eu disse, eu vou, Jesus. Eu vou. Quando chegou semana passada, ele me apertou. E ele disse, você está dizendo que vai, mas não vai. E agora? E agora? Eu disse, eita, estreitou.
E eu vim para casa com tantas guerras, com tantas interrogações. E o Senhor disse: agora você vai. E Jesus disse: eu quero organização. Eu quero ajuste. Quero que você se ajuste. Está muito coisa aqui, coisa ali, coisa acolá. E aí? Deixando algumas coisas que é prioridade. Vou fazer depois e nunca faz. E quando eu cheguei, quando foi ontem, eu me desliguei de várias coisas que eu estava ligada. E eu precisei me quebrar e tomar uma atitude. Porque a gente se quebra, mas depois a gente quer se reconstruir todo, né? Eu me quebrei e me ajustei. Eu disse: Jesus, eis-me aqui. Estou pronta. Ele: agora se desligue de coisas que você pode fazer depois. Porque a prioridade é essa. Essa. Aquela. E eu fui pontuando o que era prioridade. E o Senhor disse: você precisa se organizar. E pense em uma pessoa que não gosta de desorganização, mas estava desorganizada. Era eu. Então, queridos, o vaso rachado fica fadigado, fica cansado, não consegue suprir as demandas. Eu disse: não atendo paciente nenhum mais esse mês, eu não vou conseguir. Comecei a me desligar de algumas coisas, porque eu quero dar o meu melhor para Cristo. Eu preciso estar tranquila para dar o meu melhor para os meus pacientes. E eu disse: acabou aqui. Esse mês eu vou me organizar, porque Jesus gosta das coisas organizadas. E eu já entrei no processo com atitude. Jesus quer que você se quebre e tenha atitude. Porque sem atitude, isso não vai acontecer. São só palavras: eu vou, como eu estava. Eu vou, Jesus. Eu vou, e eu não ia para lugar nenhum. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deus me deu essa palavra, mas Ele está falando com você também. Porque Ele sabe e Ele conhece o coração da igreja. Deus já ministrou N coisas, N palavras, que eu nunca subi aqui, nunca preguei. Mas esses dias, Ele tem falado comigo. Que eu preciso me quebrar. Que eu preciso ser moldada. Que eu preciso permitir que Ele entre áreas. Porque às vezes nós bloqueamos áreas para o Senhor não entrar. Aí você diz: não, Jesus, a chave está aqui. Mas ó, essa aqui vai ficar comigo. Essa aqui eu não vou lhe dar, não. Aí você não dá a chave a Jesus. Mas Ele quer nessa noite de hoje fazer você um vaso de excelência. Um vaso que segura a unção. Um vaso que segura a palavra. Um vaso cheio do Espírito Santo. Um vaso que você vai botar na sua estante e vai sair lá visto, lindo, preparado para a obra de Deus. Cheio do Espírito Santo. Sem rachaduras. Porque vaso doente, se você dizer um ai, se você pisar num pé, acabou o vaso. Já está rachado, vai dizer: ixi, aí já procura encrenca, aí já adoece o corpo de Cristo e as coisas não vão andar. Então nessa noite, comece a olhar para dentro de você, igual eu fiz. Comece a enxergar aonde está a rachadura. Comece a ver e olhar para dentro de você e se analisar. Porque às vezes nós estamos na casa do Pai e agimos de formas que não agradamos a Deus. Então, queridos, é necessário a gente viver a santidade de Cristo. Vigiar a boca, vigiar o que fala, vigiar o que ouve. Se separar. Tem tempos que a gente precisa se separar. É nós e Deus. Para você estar, ó,
sensível. Se eu não estou sensível, eu não ia entender o que Deus queria de mim. Eu entendi. Eu não pratiquei logo quando Ele falou. Mas eu disse, eu vou fazer, e não fiz. Mas chegou a hora que Ele disse, agora você vai. E eu fui. Está sendo fácil, Cris? Tá não. Porque cair na mão do oleiro para ser moldado, se quebrar, para ser reconstruído dói. E eu estou sentindo essa dor. Mas eu quero sentir essa dor, ser reconstruída, porque ela vai embora e ela não vai voltar mais. Pode vir até outras dores, mas ela vai ser eliminada. Porque eu me permiti passar pela mão do oleiro. E Jesus nessa noite, Ele está lhe convidando a dar uma descidinha lá. E começar a viver este processo. Queira sentir a dor, se submeter ao processo de Deus, do que sentir uma dor que não venha dele, que venha de outras situações, que venha do diabo, porque ele é o demônio. Ele é. É ou não é? Quando ele começa a visitar e dizer assim, eu vou tirar a paz, ele consegue. E quando está rachado, é pior ainda. Então, queridos, é tempo de separação. É tempo de descer a casa do oleiro. Papai está falando com pessoas específicas. Eu quero você mais, separado. Eu quero você mais na oração. Eu quero você aqui, na consagração. Quero você na palavra. Quero você se alimentando de mim, tapa os ouvidos, as vozes, que vai lhe tirar do foco. Tapa os ouvidos, para você não sair do foco, para você não se machucar, para você não se contaminar. Porque, infelizmente, tem pessoas que nos contaminam. É ou não é? Se a gente não vigiar, quando você menos imagina, você caiu no laço do diabo, com a contaminação. E Jesus, Ele quer tirar todos os resquícios que têm impedido você de viver essa glória. Porque Ele tem vida abundante para mim e para você aqui, queridos, nessa terra. Vaso rachado não tem vida abundante. Vaso pronto tem vida abundante. Cris, eu quero entender qual a característica de um vaso rachado e a característica de um vaso pronto. Vamos lá. O vaso pronto, você vai ver pela essência. Você vai sentir o cheiro daquele vaso. É diferente. O vaso pronto, quando vem as conversas alheias, ele vai, saindo de lado, vai. Entende? O vaso pronto, você vê na igreja crescendo, avançando, alcançando ministérios, crescendo em Deus. O vaso pronto tem a palavra afiada na boca. O vaso pronto não se nega. É servo, é serva. Tudo que você precisar, o líder está ali. Eu estou aqui, pode contar comigo. Às vezes está só o pó. Está no processo, né? Das rodas lá, sendo moldado. Assim eu digo, meu Deus, está vivendo isso. Às vezes não é com a gente próprio, mas é entre a nossa família. Mas está dizendo, eis-me aqui. O vaso pronto, você olha para aquela aparência e você diz, oxe. Você fica observando o que tem naquele vaso. Porque o brilho dele exala, o cheiro dele exala o cheiro de Cristo. Aleluia. Você vê que esse vaso é pau para toda hora na obra.
está na porta, está aqui, intercede, está na palavra, está ali, está servindo, está aqui. E o vaso quebrado? Nem da cadeira levanta. Foi triste. O vaso quebrado, nem na porta, você não vê. O vaso quebrado só critica. Quando você senta ou você se achega do lado desse vaso, você não sente um cheiro bom. O vaso quebrado vai lhe dizer: não, mulher, esse ministério não é para você, não. O vaso quebrado vai tentar abortar os planos de Deus na sua vida. O vaso quebrado só tem palavras negativas. O vaso quebrado não anda em comunhão. Todo mundo cresce e ele fica entra ano, sai ano, sentado numa cadeira na igreja. Porque não se permite passar pelas rodas do oleiro. Tem até vontade de se mover na casa do pai, mas não se move porque está de creca. Está tão quebrado que está ferido. Aí diz: não vou fazer isso não, que já tem muita gente servindo. Ah, fulano, está vindo uma vassoura ali, está vindo um chão sujo. Não, isso não é para mim não, isso é para a irmã Jumara que limpa a igreja. Não, está vindo ali alguém precisa de uma água. Não serve, querido, não é servo. Vaso quebrado não é servo, não serve para nada. Queira viver essa restauração. Ah, mas eu não sirvo, você pode pensar. Eu não sirvo porque não me dou oportunidade. Oh, pelo amor do guarda, dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, não fale isso não. Porque o que não falta aqui é coisa para fazer. É ou não é? O que não falta aqui é coisa para fazer. Para você dizer: eu não faço porque o presbítero não me dá oportunidade. Vá se converter. Porque o que não falta aqui, dentro da obra, é coisas para fazer. Muitas coisas. Todos os ministérios precisam de um ajuste, de uma ajuda, de alguém. Eu preciso ser voluntário, porque o vaso pronto é voluntário. O vaso quebrado não é voluntário, ainda fala mal. Foi triste. Então, nessa noite, queridos, comece a olhar para dentro do seu coração. E dizer: eita, eu estou com esse escaco aí, ó, que caiu pelo chão. Totalmente quebrado. Mas, Senhor, mediante a tua palavra, não é sobre Cristiana, mais uma vez eu vou lhe dizer. É sobre a palavra de Deus. Eu contei apenas uma experiência que eu vivi. E que quando eu me debrucei, Jesus disse: vai ser isso que você vai pregar. Porque tem vaso que precisa ser restaurado naquele lugar. E que bom que nós estamos aqui. Porque eu também estou nesse processo. Só que eu já logo entrei logo para, o negócio não ser mais estreito. Então, queridos, nessa noite de hoje, coloque a mão no seu coração, fique de pé. E comece a identificar as áreas na sua vida que precisa de ser restaurado. E se você quer ir mesmo para o céu, diga: Jesus, eu quero hoje descer à casa do oleiro. Eu quero nessa noite viver essa restauração, porque eu preciso. Porque tem isso aqui, tem aquilo ali que eu faço que não te agrada e eu não tenho forças para fazer isso só. E eu estou me preparando para viver algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem desceu o coração do homem. Queridos, eu não estou falando das coisas daqui. Eu não estou falando de água na canela, não. Eu estou falando das coisas celestiais. Eu estou falando da nova Jerusalém. Eu estou falando das coisas grandes que Deus tem para conosco naquele grande dia. Porque tudo aqui vai perecer. Tudo aqui vai passar. Mas nós temos uma morada eterna. Não
não desperdice essa oportunidade. Oh, aleluia. O oleiro está lhe convidando nessa noite. Está dizendo: se quebre. Eu estou te esperando para iniciar um processo. Vai ser uma linda história de amor. Coloque a mão no seu coração e comece a orar por você mesmo. Comece a identificar, comece a pedir. Aleluia. Comece a dizer: Senhor, seja corajoso, seja corajosa. Diga: eu quero passar por esse processo, me sustente. Me ajude. Porque a morada que o Senhor tem não se compara com essas coisinhas que está aqui, ó, dentro de mim, que precisa sair. Os atos que eu cometo, as coisas que eu falo, não se compara, queridos. Eu começo a pensar nas coisas do alto e eu digo: Jesus, eu preciso sair daqui. Eu preciso mergulhar nas águas profundas, descobrir os teus segredos e os teus mistérios. Se separe para Ele nessa noite. Diga: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Através dessa palavra eu entendi que eu preciso de restauração aqui. E eu sei que as mãos do Senhor vai me sustentar. As mãos dele, queridos, é delicada. A mão do oleiro é delicada. Ele vai moldar você com todo o seu amor. Ele vai restaurar você com todo o seu amor. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, eu vou estar orando pela sua vida. E você vai continuar em oração. E você vai falar, converse com Deus. Porque você sabe o que você precisa. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, a tua palavra ela foi ministrada nessa noite, Senhor. Meu Deus, há pessoas, Senhor. Há vidas aqui que precisa, Deus, de Ti. Precisa viver esse momento. Descer à casa do oleiro. O Senhor conhece cada coração. Pai, às vezes o descer à casa do oleiro é uma cura. É uma dor, uma ferida da alma que está sangrando, que está escorrendo. E essa pessoa não está aguentando mais, mas precisa descer para se curar. Às vezes é um pecado oculto. Às vezes, Senhor da glória, é uma ação que não te agrada. Mas eu te peço, visita cada coração nessa noite. Meu Pai, faz uma restauração sobrenatural, Senhor da glória. Oh, Jesus. Levanta um povo diferenciado neste lugar. Porque o Senhor, Deus deste lugar, Senhor da glória, faz arder o desejo de ser um vaso novo, levado, restaurado, um vaso curado, um vaso pronto para viver o sobrenatural do Senhor. De tudo começa pela minha vida, porque eu preciso, Jesus. Primeiro amor. Começa pela vida do teu filho nessa noite. Ajuda, fortalece no meio do processo. Porque nós servimos a um oleiro de paz, um oleiro de amor. Ampara, Senhor, os corações aqui. Porque pararam de falar. Em nome de Jesus. Levanta, meu Pai, vasos de honra. Vasos preparados. Não se falam tanto. Vasos ousados, Espírito. Vasos de postos, Senhor da glória. A viver, Senhor. A se submeter. Ajuda meu irmão a se submeter. Ajuda minha irmã a se submeter ao processo. Mas eu sei que dentro Senhor, ajuda eles a descer nessa noite a casa do oleiro, porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta. Desce sobre este lugar, meu amado.
nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. E abrace essa causa. Que esta palavra, ela vinha fazer morada no seu coração. E que você não se comporte, depois de hoje, mais como um vaso quebrado. Mas sim, um vaso que entrou no processo, mas que decidiu tomar uma atitude. Amém? E eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus.